qual será o preço do Bitcoin em 2045? Foi essa a pergunta que eu fiz para o ChatGPT e no vídeo de hoje vamos falar sobre isso então. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários, pois quero saber a sua opinião também sobre essa pergunta. E lembrando o disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, então eu vou mostrar alguns dados, algumas projeções aí feitas com a ajuda do ChatGPT, de uma inteligência artificial, e quero saber a opinião de vocês nos comentários. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Para vocês se situarem, o preço do Bitcoin está entre 105 e 106 mil dólares no momento que eu estou gravando este vídeo. E agora nós vamos dar uma olhada aqui então na projeção de preço para 2045 para o Bitcoin. Começando entendendo um pouco mais sobre os ciclos do Bitcoin. Basicamente, o preço do Bitcoin ele nunca sobe em uma linha reta. E na verdade o preço de nenhum ativo sobe em uma linha reta. E no caso do Bitcoin ele segue ciclos de 4 anos, geralmente definidos por períodos de halving, que é quando a redução cai pela metade, acontece uma redução aí de metade da emissão de novos bitcoins, então basicamente a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade. E geralmente existem algumas fases. Então a fase de acumulação, uma alta exponencial, um topo e uma correção. É geralmente isso que acontece. Não temos como garantir que esse padrão vai continuar acontecendo, mas historicamente é isso que vem acontecendo. E também depende da adoção tecnológica que é crescente e a escassez programada do Bitcoin. Então temos um limite de 21 milhões de unidades e existem também muitas pessoas que perdem esses Bitcoins. Então provavelmente existem muitos Bitcoins faltando além, né, dos 21 milhões, ou seja, não teremos um estoque total de 21 milhões de Bitcoins e sim muito menos. Algumas pessoas inclusive estimam entre 14 e 15 milhões de unidades apenas, e não 21 milhões que serão minerados ao longo de toda a história. Bom, então dito isso, quais foram os ciclos anteriores? A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui do canal, mas apenas relembrando, então, tivemos um topo em 2013, outro em 2017, outro em 2021, e temos um topo projetado, na verdade já estamos em um topo histórico, mas temos ainda projetada em mais uma alta ainda para 2025. Então, em 2013, tivemos uma alta de 100 vezes, depois 20 vezes, depois 3,5 vezes, e agora, para o topo estimado de 2025, uma alta de em torno de 2 vezes, o que mostra que, basicamente, o crescimento desacelera, mas a base monetária aumenta. Isso faz, então, com que o Bitcoin seja cada vez mais relevante. Ainda temos um multiplicador relevante aí para o preço do Bitcoin, mas cada vez menor conforme a liquidez aí da rede vem aumentando, a volatilidade vem diminuindo ao longo do tempo. Então, é muito mais fácil ver o potencial do Bitcoin quando a BlackRock, quando os Estados Unidos, quando todos os países do mundo e grandes empresas e bancos já viram isso. Então, conforme a volatilidade diminui, o seu potencial de valorização também. Por isso que eu acho que a volatilidade para um ativo que está saindo do zero e já passou dos 100 mil dólares por unidade, aí, com trilhões de market cap, é muito boa, porque isso significa que ainda há potencial para valorização. Bom, em relação ao preço do topo, em 2013 tivemos um preço de topo entre 1.100 dólares, depois em 2017 entre 20 mil dólares, desculpa. Depois, em 2021, entre 69 mil dólares, e agora a projeção aí é entre 150 e 250 mil dólares ainda para 2025, lembrando que isso é uma projeção, não temos como prever o futuro, isso obviamente não é uma dica de investimentos, mas é o que o ChatGPT está projetando aqui. Então, lembrando que agora estamos entre 105 e 106 mil dólares para o preço atual. Bom, então basicamente qual que seriam as projeções para 2045? E aqui eles estão usando os ciclos para projetar mais 5 halving cycles até 2045. Então 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 e eu acho que faltou 2044 aqui. Então, no caso, seriam 6. Mas, enfim, dito isso, vamos dar uma olhada aqui. Se cada ciclo dobrar ou triplicar o topo anterior, com redução do multiplicador a cada ciclo, teremos o seguinte. Em 2025, então, topo projetado, já mencionamos, entre 150 e 250 mil, com alta institucional pós-ETFs. Em 2029, teremos um topo projetado de 400 a 800 mil dólares, com adoção mais ampla e crise da dívida em vários países. A gente já mencionou aqui
a crise da dívida dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, por exemplo, sozinho já tem uma dívida que ultrapassa os 36 trilhões de dólares, e essa situação é muito provavelmente insustentável. Então, os Estados Unidos provavelmente não vai mais conseguir pagar a dívida, e teremos cada vez uma dívida aí maior e um problema da dívida mais acentuado. Não à toa, o risco de crédito aí, o rating de crédito, o rating do risco de crédito, melhor dizendo, dos Estados Unidos, foi rebaixado recentemente. Então, cada vez mais pessoas estão percebendo aí a incapacidade dos estados de cumprir com essa dívida, o que vai provavelmente minar aí o sistema fiduciário. Então, as moedas fiduciárias, o dólar, o real, o euro, já vem perdendo o poder de compra ao longo do tempo, e a crise da dívida promete acelerar esse declínio gradual. Bom, então, seguindo aqui, 2033, o topo projetado aí está entre 1 milhão e 2 milhões de dólares por Bitcoin. Então, moedas fiduciárias em descrédito aqui já. Em 2037, entre 3 e 5 milhões de dólares. Bitcoin aqui já estimado como reserva global comum, interessante aqui já em 2037, e 2041 e 2045, mais de 10 milhões de dólares por Bitcoin. Bitcoin, então, assumindo um padrão monetário mundial. Então, uma estimativa bastante interessante aqui, com mais de 10 milhões de dólares por Bitcoin entre 2041 e 2045. E aqui, então, ele fez 3 cenários: cenário conservador, realista, e um colapso total seria um cenário talvez mais agressivo. No cenário conservador, então, o ChatGPT está estimando um Bitcoin em torno de 500 mil dólares e 1 milhão de dólares. E em reais aqui, entre 5 milhões e 10 milhões de reais. Então, nesse caso, o Bitcoin seria visto como ouro digital, e o sistema fiduciário segue existindo aqui. No cenário realista aqui, então, com ruptura parcial do sistema, a estimativa é do Bitcoin entre 2 e 5 milhões de dólares, com um Bitcoin entre 20 milhões e 50 milhões de reais. Caramba, crise da dívida acelera aí a adoção, e aqui a gente já pode observar aqui que a relação dólar-real, nesse cenário aqui realista de ruptura, e no anterior também, está mais ou menos de 1:10. Por quê? Porque provavelmente ele está considerando aqui uma desvalorização do real frente ao dólar, o que é bem viável, e considerando que desde o início do Plano Real, desde 1994, o dólar vem se valorizando em relação ao real. Então, no início do Plano Real, existia uma paridade aí quase que de 1:1, e hoje em dia o dólar já vale aí mais de 5 vezes o preço do real. Bom, então aqui temos também um cenário de colapso total, com o preço do Bitcoin entre 10 milhões e 20 milhões de dólares a unidade, e entre 100 milhões e 200 milhões de reais. Caramba, esse cenário aqui é realmente assustador. Então, nesse cenário, assustador principalmente para quem tem moeda fiduciária e está acreditando no potencial e na manutenção do poder de compra da moeda fiduciária. Então, nesse cenário, o Bitcoin iria virar a base de referência monetária global. E seria necessário, então, um colapso basicamente total aí das moedas fiduciárias, o que não é impossível, só que a gente não sabe como, né? Pode ser muito depois de 2045. Enfim, teremos que esperar para ver. Considerações importantes, então. Lembrando novamente, isso não é uma dica de investimentos, o disclaimer clássico aqui do canal, mas vamos dar uma olhada nessas 3 considerações importantes. Ponto número 1, você não deve pensar em preço em reais, mas sim em poder de compra. Bitcoin não será caro ou barato, será referência, como o ouro era sob o padrão ouro. E um Bitcoin pode colocar entre os 0,001% mais ricos do mundo real em um sistema pós-fiduciário. Caramba! É incrível essas projeções aqui. Lembrando que, claro que o meu ChatGPT aqui, por eu já ter feito várias perguntas para os vídeos anteriores aqui do canal, ele pode ter virado um pouco bitcoinheiro aqui, é o que parece. Porque eu já mencionei a crise da dívida nos Estados Unidos, já mencionei o problema aí das moedas fiduciárias, a perda de poder de compra, o Bitcoin, a valorização do Bitcoin, ciclos de halving. Então ele está levando tudo isso em consideração aqui para chegar nessas conclusões. O que, diga-se de passagem, é muito surpreendente e interessante aqui. Como ele chega nessas considerações, colocando esses inputs aí que já são bem conhecidos no meio bitcoinheiro.
Vamos dar uma olhada aqui então, conclusão objetiva, em 2045 um Bitcoin pode valer de 5 milhões a 200 milhões de reais, caramba, dependendo da velocidade com que o sistema fiduciário se desintegra. E no Brasil, putz, a situação é realmente trágica, então pode ser que realmente o sistema fiduciário brasileiro, pelo menos, ele colapse antes do esperado. O que vocês acham? Enfim. O ponto mais importante aqui é o seguinte: quem acumula satoshis hoje não está especulando, está migrando para o sistema que sobreviverá. Lembrando aqui nessa projeção específica do ChatGPT, porque pode ser diferente, a gente não tem como prever o futuro. Então, beleza, aqui acabou. É incrível como, conforme eu vou fazendo mais perguntas sobre o ChatGPT sobre o assunto, o ChatGPT se torna cada vez mais bitcoinheiro. Então é interessante, façam esse exercício aí com o ChatGPT de vocês, eu estou usando o Premium aqui. Coloquem todos esses inputs, então, crise da dívida dos Estados Unidos, perda de poder de compra de moedas fiduciárias, aumento da base monetária exponencial nos últimos anos, políticas de quantitative easing, impressão de dinheiro, efeito Cantillon, bancos centrais intervindo cada vez mais na economia, políticos e burocratas dificultando cada vez mais negócios, empreendimentos, empresas, e Bitcoin aí se valorizando, ciclos de halving, escassez do Bitcoin, limite de 21 milhões de unidades, aumento da adoção, aumento do uso, aumento do interesse institucional e de estados. Então coloquem essas informações aí, que são dados da realidade, e deem uma olhada na conclusão aqui do ChatGPT, que, na minha opinião, é realmente surpreendente. Então, ele está fazendo uma estimativa um tanto otimista aqui, um tanto bitcoinheira, com esses inputs já. Então, interessante. Bom, essa aqui é a projeção do vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. Eu vejo vocês hoje ou amanhã. Eu estou gravando vídeo todos os dias aqui pro canal, mas de vez em quando eu gravo mais de um vídeo por dia. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.